Sabe aquela decisão que é pra vida toda? Pois é, uma tatuagem é bem por aí. Mas e se o desenho que a pessoa escolheu tiver um significado oculto e, pior, um significado bem perigoso? Essa frase aqui, ela diz tudo, né? O perigo tá aí. Porque com uma tatuagem, o arrependimento pode não ser só do desenho em si, mas de um significado que a pessoa nem fazia ideia que existia. E olha, as consequências disso podem ser bem sérias. É isso. Uma tatuagem é um exemplo perfeito. O erro, muitas vezes, não é estético, sabe? É o código que aquele desenho representa no mundo do crime. Uma mensagem que, para quem sabe ler, soa como uma ameaça. Então, bora mergulhar nesse universo. A gente vai decodificar agora 6 tatuagens que, olha, parecem super comuns, mas que podem ter significados, assim, perigosíssimos. Para começar, vamos entrar logo na primeira categoria, que já é bem pesada, são as tatuagens ligadas diretamente a atos de violência. Então, vamos lá, começando nossa contagem regressiva. Em sexto lugar, um símbolo que é pura intimidação. O famoso caveirão. Só que o significado dele, vai muito além de uma simples caveira. Olha, essa tatuagem é uma das mais temidas mesmo no universo do crime. Ela é basicamente um aviso de que quem a usa ou faz parte de um grupo de extermínio ou é um justiceiro, sabe? Alguém que faz a própria lei, e geralmente de um jeito bem brutal. Beleza? Saindo da violência explícita e entrando numa outra categoria. Aqui, as tatuagens são quase como um currículo, um crachá no mundo do crime. Elas mostram a posição, a função de cada um na hierarquia. E na nossa quinta posição, uma figura que parece que pulou direto dos livros de folclore brasileiro. O Saci. Mas pode esquecer a carapuça vermelha e o cachimbo das histórias infantis. No Código Criminal, a história é outra, bem diferente. Então, a tatuagem do Saci serve para identificar quem está ali na logística do tráfico. Seja o chamado aviãozinho que leva e traz a droga, ou quem prepara o material para venda. É tipo um cargo, sabe? Mostra exatamente qual a peça que a pessoa é nessa grande engrenagem. Chegando agora na quarta posição, uma tatuagem que é um verdadeiro clichê de cadeia, né? O arame farpado. É aquela que a gente olha e já pensa prisão. Mas o negócio é que o significado dela pode ser duplo. E os dois são bem sérios. E aqui está o pulo do gato. Os dois lados da moeda. De um lado, se a pessoa fez por escolha própria, pode significar que ela é uma fugitiva ou que está envolvida em planos de fuga. Agora, o outro lado é bem mais sombrio. Ela pode ser tatuada à força, como uma marca de traição, na pele dos informantes, os famosos dedos duros. E essa marcação à força vem com um recado bem direto, que está resumido nesse ditado aí. Ser taxado de X9 de traidor é basicamente assinar a própria sentença de morte. Agora a gente entra no nosso top 3, hein? E com uma tatuagem que muita gente faz só pela beleza, sem ter a menor ideia do peso que ela carrega no crime. A carpa, aquele desenho oriental super popular, virou uma febre. Só que, para certas facções, o jeito que essa carpa está desenhada no corpo, isso diz tudo sobre o status da pessoa. Então, o segredo está todo na direção e na cor. Se a carpa está virada para cima, nadando para cima, isso é sinal de poder, geralmente um chefão. Se a carpa for dourada, aí significa que a pessoa tem muito prestígio, benefícios especiais ali na organização. Fica bem clara a hierarquia, né? E a nossa medalha de prata, o segundo lugar, vai para uma tatuagem inspirada diretamente num clássico do cinema de terror. É ele mesmo, Chucky, o brinquedo assassino. A imagem já dá um calafrio, né? Imagina o significado disso tatuado na pele. É um verdadeiro alerta vermelho. Olha, ninguém tatuou o Chucky por acaso. Essa é a escolha de indivíduos de altíssima periculosidade. Gente com personalidade agressiva, ficha criminal longa. Muitas vezes é a marca de homicidas que trabalham para facções. E agora, chegamos ao topo. O primeiro lugar da nossa lista. A tatuagem que é, sem dúvida, a mais polêmica de todas. No primeiríssimo lugar, a tatuagem com o significado mais pesado que a gente vai ver hoje, o palhaço, ou o coringa, como alguns chamam. Uma figura que para muita gente é diversão, circo, mas que no Código Criminal tem o significado mais sombrio possível. Essa tatuagem é complexa, ela pode ter alguns significados. Pode ser um ladrão experiente, daqueles respeitados, mas o significado mais grave, o mais pesado, é uma afronta direta às forças da lei.
porque ela é usada como um símbolo por quem já matou um policial. Bom, depois de passar por todos esses símbolos, fica uma lição bem clara sobre essa linguagem não verbal das tatuagens, né? A grande lição é a seguinte: contexto é tudo. Um saci, uma carpa, um palhaço, para a maioria das pessoas, são só desenhos. Mas em certos meios, são códigos superpoderosos. Por isso que a pesquisa é mais do que fundamental antes de se fazer algo tão permanente na pele. E tudo isso faz a gente pensar, não é? Para além das tatuagens, quantos outros símbolos do nosso dia a dia não carregam também um significado oculto, uma segunda camada de história que a grande maioria de nós nem imagina que existe? Fica aí a reflexão.